Presidente, senhoras e senhores deputados, o complemento solidário, sim, com uma estratégia de comunicação que chegue de facto aos visados e, sobretudo, aqueles que têm mais dificuldade no acesso à informação pelos diferentes mídia. Ou seja, não só ficar-se pela criação, mas preocupar-se que todo o destinatário recebe a informação e tem possibilidades de aceder de acordo com as suas limitações. Complemento solidário, sim, mas progressivamente implementado. Como dizia o Sr. Deputado Elvio Sousa, uma coisa são pensões de 300 euros, outra coisa são pensões mais elevadas. Nas mais baixas faz muito mais diferença. E também não esquecer que este aspecto do complemento abre portas para outro tipo de ajudas que já estão estabelecidas e, portanto, quando subimos muito o patamar, estamos também em escalada para acessos a outros benefícios. E isto, porque, além disso, existem pensionistas e reformados com baixas pensões que têm outras fontes de rendimento, umas declaradas e outras não declaradas. Portanto, para quem regulamentar, neste caso o Governo, deverá ter isso em consideração. E não esqueçamos, como já aqui foi dito, de que muitos dos nossos mais pobres ou em risco de pobreza estão na idade ativa, na idade laboral ativa. E não pensemos que são só os trabalhadores menos diferenciados. Nós temos pessoas licenciadas, temos algumas pessoas até doutoradas, como têm sido notícias lá, ultimamente, lá como cá. A classe média está perfeitamente ensanduichada e, no fim do mês, muitas vezes, falta dinheiro para coisas tão básicas como, incluindo a alimentação, porque a habitação tem prioridade. E muitas vezes até o próprio automóvel tem prioridade, porque sem o automóvel não é fácil de onde as pessoas vivem e com o tipo de horário que fazem, se deslocarem para o local de trabalho e compatibilizar a vida familiar com a vida laboral, especialmente para quem tem filhos pequeninos ou idosos à sua responsabilidade. Mas, de facto, como também aqui já foi dito, o grupo dos idosos é um grupo de especial risco psicossocial. Isso é um facto. E, por isso, merece toda e deve merecer toda a nossa atenção. Mas, se bem que o aspecto económico facilita, existe um conjunto de fatores do dia-a-dia da vida do idoso que também dificultam e que, de certa maneira, até anulam o efeito do subsídio ou do suplemento económico. A falta de apoio do cuidador, seja ele um familiar ou seja ele uma outra pessoa encarregue de prestar esse auxílio. O próprio cuidador que também tem falta de apoio e, naturalmente, que noutra altura será debatido aqui nesta Assembleia. E não esqueçamos que o idoso vive 24 vezes 7, ou seja, 24 horas vezes 7 dias. 24 horas inclui a noite. E, portanto, muitas vezes os problemas põem-se ao longo das 24 horas, incluindo os fins de semana e feriados, onde muitas vezes essa ajuda não chega. E podemos falar de ajudas muito mais intensivas, nomeadamente para os idosos, mais idosos, deixem passar o pleonasmo, mais doentes e mais dependentes. Mas podemos também pensar em ajudas do género nas dificuldades que têm na governação da casa, ir às compras, ir aos serviços de saúde e aos serviços sociais. Como nós sabemos, o calvário que é o percurso que um idoso ou outro cidadão qualquer tem no nosso sistema de saúde
e no nosso sistema de segurança social quando tenta aceder mesmo a intervenções, por mais simples que sejam. Muitas vezes não têm a sua alimentação, não conseguem confeccionar, não têm os alimentos adequados e passam fome. Há algumas reparações na casa que também são necessárias porque as casas destes idosos nem sempre são as mais aconselhadas. Por outro lado, assistimos a um fenómeno de cada vez mais famílias disfuncionais, com descendentes com dependências, o abuso de substâncias, nomeadamente o álcool e as drogas, que coabitam com os idosos, que não têm emprego, seja de modo voluntário ou involuntário, porque também há o desemprego voluntário e tendem a viver às expensas destes próprios idosos. Poderíamos falar também das múltiplas formas de negligência e de maus tratos, que é um tema muito caro a estas pessoas e que é desconhecido por parte dos nossos serviços, da sua amplitude e profundidade, por parte dos nossos serviços da saúde e da segurança social. Falar do isolamento geográfico, das barreiras arquitetónicas, muitas vezes dentro da própria casa, no centro do Funchal, em edifícios com escadas que a pessoa fica prisioneira lá dentro. E da saúde. A saúde, muitas vezes estes idosos são muito frágeis, precisam de facto de um acompanhamento de muita proximidade e nem sempre os serviços de saúde conhecem e valorizam as necessidades destes idosos. Às vezes eles vivem do lado de lá, sobretudo em zonas urbanas, vivem do lado de lá, do outro lado da rua, do centro de saúde. Alguns até frequentam o centro de saúde, mas as pessoas, porque estão centradas, e no caso de alguns profissionais, devido à sua escassez, nem sequer têm tempo para ouvir, escutar os problemas destes idosos, que muitas vezes o verdadeiro problema não é aquele que ele traz ao centro de saúde. E, muitas vezes, podem levar, de facto, as suas prescrições adequadas, mas depois, em casa, por um conjunto de fatores, as tomam de forma indevida e, muitas vezes, não as tomam. Portanto, em síntese, são situações que são necessárias atender para otimizar este complemento, porque se não forem atendidas, naturalmente que o seu efeito benéfico, sem dúvida, pode ficar anulado ou pode continuar anulado. Muito obrigado.